Quarta-feira, 23 de novembro de 2016, o julgamento do plenário do Supremo Tribunal Federal ao vivo aqui na TV Justiça. Nós vamos direto ao plenário do Supremo Tribunal Federal, porque a sessão extraordinária da manhã desta quarta-feira já está começando. Bom dia a todos. Podemos nos assentar, por gentileza. Declaro aberta essa sessão extraordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal. Passo a palavra à senhora secretária para a leitura da sessão anterior, da ata da sessão anterior. Ata da 38ª sessão extraordinária, realizada em 17 de novembro de 2016. Presidência da senhora ministra Carmen Lúcia. Presentes à sessão os senhores ministros Celso de Mello, Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Dias Toffoli, Luiz Fux, Rosa Weber, Teori Zavascki, Roberto Barroso e Edson Fachin. Vice-procurador-geral da República, Dr. José Bonifácio Borges de Andrada. Abriu-se a sessão às 14 horas, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Na ocasião, o plenário julgou o mérito de 2 recursos extraordinários com repercussão geral. Indago dos senhores ministros se há alguma anotação, observação ou retificação a fazer na ata. Não havendo, declaro-a aprovada. Senhores ministros, na sessão da última quinta-feira, ao julgar o recurso extraordinário 553.710, com repercussão geral reconhecida, 944 casos sobrestados no registro do Supremo, de relatoria do ministro Dias Toffoli, o Supremo decidiu, por unanimidade, nos termos do voto do relator, negar provimento ao recurso extraordinário e deliberou que nós fixaríamos a tese de repercussão geral nesta sentada. Portanto, ministro Dias Toffoli, Vossa Excelência tem a palavra para apresentar a tese que será objeto de julgamento. Estou pedindo ao assistente para distribuir aos eminentes colegas para facilitar o acompanhamento. Faça a leitura. Eu proponho a fixação da tese subdividida em 3 itens. Item 1. Reconhecido o direito à anistia política, a falta de cumprimento de requisição ou determinação de providências por parte da União, por intermédio do órgão competente, no prazo previsto nos artigos 12, parágrafo 4º e 18, caput, parágrafo único da Lei 10.599 de 2002, caracteriza omissão ilegal e violação de direito líquido e certo. Item 2. Havendo rubricas no orçamento destinadas ao pagamento das indenizações devidas aos anistiados políticos e não demonstrada a ausência de disponibilidade de caixa, a União há de promover o pagamento do valor ao anistiado no prazo de 60 dias. 3. Na ausência ou na insuficiência de disponibilidade orçamentária no exercício em curso, cumpre a União promover sua previsão no projeto de lei orçamentária imediatamente seguinte. Essa é a proposta, senhora presidente. Em discussão, indago dos senhores. Por favor, tem a palavra o ministro Marco Aurélio. Tenho preconizado o minimalismo no tocante à tese. Agora, o tema é um tema complexo, daí não apresentar divergência quanto ao desdobramento em 3 itens. Apenas ponderaria, enxugando em termos de redação, simplesmente de redação, porque eu estou de acordo com o conteúdo das teses, são 3 teses. Eu proporia, já que nós falamos em falta de cumprimento, cortarmos a omissão ilegal e substituirmos por ilegalidade. Caracteriza ilegalidade e violação de direito líquido e certo, para não ficar redundância, de aludir-se à falta de cumprimento e à omissão. Porque a falta de cumprimento já é a omissão. Seria só... No final do item 1, a proposição é muito mais o aspecto formal. Ficaria, caracteriza ilegalidade? Caracteriza ilegalidade, a falta de cumprimento, caracteriza ilegalidade e violação. Ministro, sem discordar de Vossa Excelência, mas apenas relembrando a nossa discussão, eu me lembro que... salvo engano, posso estar enganado porque julgamos tantas coisas,
tratava-se de um mandado de segurança. E, naquele momento, nós cogitávamos e discutíamos exatamente o fato de ser possível, mediante esse instrumento, cobrar verbas anteriores, porque, normalmente, o mandado de segurança só se presta a cobrar verbas, enfim, a partir da decisão, não é? E aí nós dissemos que não se tratava de uma ação de cobrança travestida de um mandado de segurança, mas sim sanar uma omissão ilegal. E é por isso que o mandado de segurança se mostrava apropriado naquele feito. É por isso que eu tenho a impressão, ministro Marco Aurélio, sem querer divergir de Vossa Excelência, entendendo o propósito de enxugar o texto, me parece que essa expressão omissão que Vossa Excelência coloca aqui deveu-se exatamente a essa decisão que nós tomamos naquele momento. Apenas essa intervenção. De qualquer forma, caracteriza a ilegalidade e violação, penso que a omissão... Não me oponho, só estou relembrando os fatos. É porque a falta de cumprimento já consubstancia uma omissão. Daí eu te proponho, mas é perfumaria, presidente. O importante é o âmago, né, do pronunciamento do tribunal e, portanto, o reflexo que esse pronunciamento possa ter. Agora, quanto ao mandado de segurança, em que pese o verbete de súmula, revelando ótica diversa, entendo que uma coisa é a transformação em ação de cobrança, simples ação de cobrança. Outra coisa é julgar-se tendo em conta uma violação continuada de direito e aí concluir-se, inclusive, pela condenação no tocante às parcelas anteriores ao próprio ajuizamento, evitando-se, portanto, que o impetrante que já teve um direito reconhecido tenha que ingressar na primeira instância para reclamar as parcelas pretéritas, né? Mas isso aí fica para um outro processo, a discussão. Mas eu estou de acordo, eu não tenho, é realmente uma questão semântica, eu só queria relembrar da discussão. É que como no início está se falando em falta de cumprimento de requisição, então realmente... Isso, há uma redundância. É uma redundância. O relator, então, em princípio, mantém... Eu não me oponho a retirar, ali caracteriza ilegalidade e violação de direito líquido e certo. Os senhores ministros se põem de acordo? Alguma divergência? Portanto, fica fixada como tese do recurso extraordinário 553.710, a que foi apresentada pelo ministro relator, e que, portanto, se tem o reconhecido direito à anistia política, a falta de cumprimento de requisição ou determinação de providências pela União por intermédio do órgão competente, no prazo previsto nos artigos 12, parágrafo 4º e 18, caput, parágrafo único da Lei 10.599, de 2002, caracteriza ilegalidade e violação de direito líquido e certo. E as 2, havendo rubrica no orçamento destinada ao pagamento de indenização devida aos anistiados e não demonstrada a ausência de disponibilidade de caixa, a União há de promover o pagamento do valor ao anistiado no prazo de 60 dias. E 3, na ausência ou na insuficiência de disponibilidade orçamentária no exercício em curso, cumpre a União promover sua previsão no projeto de lei orçamentária imediatamente seguinte esta tese, portanto, do recurso extraordinário 553.710. A segunda tese a ser fixada, na sequência, portanto, da pauta, é no recurso extraordinário 705.423, procedente de Sergipe, de que é relator o ministro Edson Fachin. Na sessão passada, da última quinta-feira, o tribunal, apreciando o tema 653 da repercussão geral por maioria e nos termos do voto do relator, negou o provimento ao recurso extraordinário e deliberou fixar a tese da repercussão nesta sentada. Eu passo a palavra, portanto, ao eminente ministro Edson Fachin, relator, para a apresentação da tese. Senhora presidente, eminentes pares, nesse recurso ordinário 705.423, ao final do voto, propus a seguinte tese ao tema 653.
é constitucional a redução do produto da arrecadação que lastreia o Fundo de Participação dos Municípios e respectivas cotas devidas às municipalidades, em razão da concessão regular de incentivos, benefícios e isenções fiscais relativos a imposto de renda e ao IPI por parte da União. Portanto, em face da discussão, estou assentando que é constitucional a redução do produto da arrecadação que lastreia o FPM e respectivas cotas devidas às municipalidades em razão da concessão regular de incentivos, benefícios e isenções fiscais relativos ao imposto de renda e IPI por parte da União. É o texto que consta ao final do voto que distribuí a Vossas Excelências. Pois não. Eu indago do senhor. Por favor, tem a palavra o ministro Marco Aurélio. Presidente, eu creio que a proposta do ministro relator continua sendo a do voto, continua, né? Exatamente. No voto nós temos, é constitucional a redução do produto da arrecadação que lastreia o FPM e respectivas cotas devidas às municipalidades em razão da concessão regular de incentivos, benefícios e isenções fiscais relativas ao imposto de renda e IPI por parte da União. O que eu entendo, presidente, é que não há redução da arrecadação. O que não se verifica é justamente a arrecadação. Né? Por isso eu pensaria, né, estou pensando em voz alta, né, em um texto que afastasse, né, esse, pelo menos, aparente conflito de, a um só tempo, não se ter arrecadação e se cogitar da redução da arrecadação. E proporia o seguinte teor, não cheguei a digitar para distribuir aos colegas, está em manuscrito aqui ao término do voto do próprio relator. É constitucional a consideração, para efeito de cotas devidas aos municípios, do que realmente é arrecadado, excluídos valores decorrentes da concessão regular, e fica o final proposto pelo relator. Né? Senhor presidente, a observação do ministro Marco Aurélio tem toda a pertinência, como soe acontecer. Nada obstante, eu estou levando em conta o que assentei na emenda em relação ao conceito da expressão produto da arrecadação. Evidenciando que... Foi um dos focos do voto de Vossa Excelência. Exatamente. Aqui está no item 2, a expressão produto da arrecadação, prevista no inciso 1º do artigo 158 da Constituição da República, não permite interpretação constitucional de modo a incluir na base de cálculo do FPM os benefícios e incentivos fiscais devidamente realizados pela União em relação a tributos federais, à luz do conceito técnico de arrecadação e dos estágios da Receita Pública. Nada obstante, eu compreendo que a expressão pode gerar essa eventual contradição que o eminente ministro Marco Aurélio aponta. Portanto, estou seguramente aberto a avançar, mas a expressão redução aqui não está a implicar necessariamente que se esteja diante de uma arrecadação material de tributo, porque redução a rigor não há, porque a arrecadação não houve, logo redução em sentido material não ocorreu. Essa é a razão, ou seja, a expressão como aqui consta, redução do produto da arrecadação, na verdade não é uma redução material ou quantitativa. É isso que o ministro acaba de dizer, estamos de acordo em relação à dimensão teleológica desta tese. É, a rigor, uma consideração que leva em conta ser regular a concessão que a União faz de incentivos, benefícios e isenções relativos a esses impostos e não os arrecada. Portanto, a rigor, em sentido material, redução não há. Então, Vossa Excelência não se opõe? Não me oponho. A que fique a expressão mais limpa, digamos, no sentido de excluir a redução proposta pelo ministro Marco Aurélio. É isso, ministro Fachin? Eu estou de acordo, embora precisamos ver qual é a expressão que se colocaria, ou uma eventual outra redação que compreenda esse sentido, também eu estaria de acordo. Porque o núcleo essencial da tese que restou vencedora no plenário
é precisamente esse: a União não arrecada, logo não há irregularidade em relação a essas concessões e, portanto, não integram a base de cálculo deste fundo. É que me parece que para o ministro Marco Aurélio, na expressão proposta, já está compreendido. Eu busquei justamente aproveitar, porque penso que é procedente, o que consignado pelo relator. Apenas tive dúvida quanto a essa referência à redução do produto da arrecadação. Porque não houve redução. Não há, quando se tem redução. Incentivos, né? Eu teria, senhor ministro, da arrecadação, né? Se o ministro me permite, faria quiçá um ajuste na minha própria redação para ver se vai ao encontro. Eu procuraria retirar o vocábulo redução. Redução do produto da arrecadação. E fazer uma afirmação desta natureza. É constitucional a concessão regular de incentivos, benefícios e isenções fiscais relativos ao imposto de renda e IPI por parte da União em relação à arrecadação que lastreia o Fundo de Participação dos Municípios e respectivas cotas devidas às municipalidades. Eu retiraria a palavra redução. Adiro, presidente. Estou de pleno acordo. Dado dos senhores ministros, se há alguma objeção, portanto, ou alguma divergência quanto à proposta do Senhora ministro. presidente, Por favor, tenha a palavra o ministro Teori Zavascki. Uma redação que talvez eu tinha imaginado uma redação que fosse assim: é constitucional adotar como base de cálculo do FPM o valor do efetivo produto da arrecadação, independentemente da concessão do valor correspondente à concessão. Eu acho que tinha que ter essas duas ideias: dizer que é o efetivo produto da arrecadação e dizer que é legítima a não consideração da... É constitucional a concessão. Como é que ficou? Não, exatamente, perdão, senhor presidente. Um dos núcleos da nossa decisão foi exatamente essa, e me parece que o ministro Marco Aurélio tangenciou muito bem essa questão. Quer dizer, nós dissemos, em essência, com fundamento no artigo 150 da Constituição, que não seria ilegal descontar do Fundo de Participação dos Municípios aquelas verbas que não foram efetivamente arrecadadas pela União. Ou seja, se a União não arrecadou, então não há nenhuma ilegalidade, em razão da exoneração, não há nenhuma ilegalidade em reduzir a participação dos municípios no fundo. É isso que nós decidimos mas naquela... isso, ministro, me parece que, tentando também esclarecer, nós decidimos que a União pode conceder os benefícios na forma regular, como está na primeira parte da proposta de tese. Perfeitamente, que é um direito da União. Isto significa que ele repassa o que ele arrecadou. Isso. Não tendo arrecadação, não tem redução. Em síntese... São essas duas ideias. São duas ideias. E essas duas ideias me parecem presentes na tese apresentada pelo relator. Em síntese, o que se distribui, a cota é calculada a partir do que realmente é arrecadado. Isso. E, portanto, não há redução, não há que se falar mesmo em redução. E eu acho que a proposta afirmativa do ministro relator compõe exatamente o objeto do que foi decidido. Essas duas ideias. É constitucional que a conduta da União. Segundo, daí decorre a providência de distribuir o que arrecadou. Por isso, presidente, no sentido de harmonizar a proposta inicial do ministro Marco Aurélio com essa preocupação que o ministro Ricardo Lewandowski acaba de expressar, que é mesmo coerente com o debate e a decisão, e que, no meu modo de ver, vai ao encontro à preocupação do ministro Teori, que eu afirmei e volto a ler para ver se a redação final comporta ou contempla o que decidimos precisamente para retirar da redação original que fiz a expressão redução do produto da arrecadação, para evitar eventual ambiguidade. Então, a redação final que proponho seria esta: é constitucional a concessão regular de incentivos, benefícios e isenções fiscais relativos ao imposto de renda e ao IPI por parte da União em relação ao Fundo de Participação dos Municípios e respectivas cotas devidas às municipalidades. Perfeito. Foi o objeto do litígio, foi a exoneração mesmo. O ministro Teori põe-se de acordo? Alguma divergência? Não. Portanto, fica fixada esta tese no recurso extraordinário. Terminei a minha.
o recurso extraordinário 705.423, ao qual se negou provimento por maioria e com a proclamação deste resultado, desta tese. Senhores ministros, senhores advogados, na sequência da pauta, nós teríamos a ADO 25. Entretanto, o ministro relator, que é o ministro Gilmar Mendes, está cumprindo uma agenda por convite do Congresso, razão pela qual ele estará aqui mais tarde e, portanto, eu vou dar a sequência regular assim que o ministro chegar, ou agora, ou no início da tarde, será chamado, digo isso porque há advogados inscritos para falar. Apregou para julgamento a ação civil originária 1044, procedente do Mato Grosso, relatada pelo ministro Luiz Fux, sendo autor o Estado do Mato Grosso e requerida a União. Ministro Fux, eu concedo a palavra inicialmente a Vossa Excelência para o relatório, pois haverá sustentação oral. Sintetizando, senhora presidente, a Igreja da Corte, representante do Ministério Público, senhores advogados. Ministro Luiz Fux, é apenas uma ponderação, é que os temas estão umbilicalmente ligados, né? E o tema que será versado pelo ministro Gilmar Mendes na ADO e esse da ação civil originária. E se nós resolvemos aguardar a Sua Excelência, porque não poderíamos julgar o processo sem o relator, claro, né? Talvez seja até interessante a apreciação em conjunto. Eu colocaria a minha percepção. Aqui o que está se discutindo é o quanto de habeatur que deve ser repassado. E há uma previsão legal ou não sobre isso. Com relação ao ministro Gilmar, até a questão central é a seguinte: a Constituição, no ato de disposições finais e transitórias, prevê uma edição de lei complementar. Essa lei complementar ainda não veio. Então, a delegação declaratória por omissão e a minha é a CO, que faz, às vezes, uma cobrança de uma suposta diferença de repasse. A diferença seria justamente em decorrência, né, da inexistência dessa lei com completude bastante a alcançar o prejuízo sofrido pelos estados. No meu caso, eu só tenho de dizer o seguinte: se tem diferença, devolver ou não. E o ministro Gilmar tem a dizer se falta a lei complementar e qual o prazo que dá o Congresso. Ministro, é que o ministro Fux diz que nós poderíamos chamar a dele, porque a dele tem um objeto específico de um caso já ocorrido. E a declaratória por omissão tem um outro objeto nesse sentido, embora tangenciados. Não, de qualquer maneira, eles são temas afins. Sim, mas com objetos específicos. Mas não há questão prejudicial que ambos os relatores, eu imagino, tenham estudado a matéria, né? E aí seria interessante ouvir o ministro Gilmar Mendes. Bom, Vossa Excelência preside a sessão. Eu acho que se Vossa Excelência, como relator, especifica que a conveniente seria, evidentemente, mas há um impedimento pela ausência do relator na outra ação. Se o ministro relator desta ação acha que há um objeto específico que de todo jeito seria, eu vou ouvir só os ministros para então que decidamos em conjunto se convém aguardar ou não na esteira do que... É sintomático que Vossa Excelência tenha organizado a pauta com os dois processos. Claro, mas de toda sorte, sobrevindo isso, eu ouço os ministros para que colegiadamente tomemos uma decisão sobre isso, ao invés de ignorar, uma vez que o próprio relator, ministro Luiz Fux, acha de conveniência que possamos continuar. Mas eu teria, inclusive, uma outra alternativa, seria de ouvir o relatório e a sustentação oral, porque nós temos outras sustentações na parte da tarde, ou no momento que o ministro Gilmar chegar, e deixaríamos só o voto para ser julgados em conjunto, porque adiantaríamos por causa da pauta da manhã, e com isso já ganharíamos algum tempo. Senhora presidente,
Pois não. Eu tenho a impressão que o item terceiro de relatoria do ministro Dias Toffoli também é. Exatamente. Aí, se não julgarmos, faríamos só isso. Então, talvez seja o caso de se ouvir mesmo as sustentações orais. Isso que eu digo, ouvir, é porque na do ministro Dias Toffoli é apenas um agravo. Então, eu não chamaria. Mas o do ministro Luiz Fux, nós teríamos, de todo jeito, apenas, então, a leitura do relatório e a sustentação oral para adiantar, e deixaríamos o voto para, após a chegada do ministro Gilmar, termos, então, a leitura do voto, as sustentações orais do caso dele, que são diferentes, são 3, e, na sequência, ouviríamos os 2 votos. E ouviríamos apenas mais um processo, porque, com isso, fica esvaziada a pauta da manhã. Os senhores ministros se põem de acordo quanto a essa decisão? Eu estou de acordo. Eu poderia também, senhora presidente, fazer a leitura do meu voto no agravo e suspenderia para a tomada de voto. Mas, de todo jeito, começaríamos, então. Até porque eu já fiz distribuir também os gabinetes do voto. De toda sorte, então, iniciaríamos só com a leitura do voto, ouviríamos a advogada-geral da União, que aqui já está. Neste caso, suspenderíamos para aguardar o pregão e a leitura de relatório do ministro Gilmar na ADO 25, ouviríamos as sustentações orais dele e tomaríamos os votos em conjunto. Então, tá bem? Então, Vossa Excelência, só relate e ouviríamos a sustentação oral que está inscrito no caso de Vossa Excelência. Tem a palavra, portanto, Vossa Excelência, mas eu já apregoei as partes. Vossa Excelência tem a palavra para o relatório, como disse. Eu iria, de início, senhora presidente, fazer uma síntese do relatório. Não é grande o relatório, tendo em vista que vai haver depois sustentação oral. Então, eu vou ler o relatório que eu fiz. São só 4 laudos. Senhora presidente, egregia corte, luz representante do Ministério Público, senhores advogados presentes. Trata-se de ação civil originária ajuizada pelo Estado do Mato Grosso e face da União, na qual se discute a perda financeira dos Estados-membros da Federação decorrentes da regulamentação do imposto sobre operação relativa à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal de comunicações, ICMS, requerendo a aplicação do coeficiente de 9,8298% sobre o valor liberado pela União para compensar o Estado autor quanto às perdas arrecadatórias com a desoneração das exportações decorrentes da Lei Complementar número 87/99, a Lei Candia. O autor afirma que a desoneração de ICMS sobre as operações de exportação, especialmente com a edição da Lei Complementar 8766, causaram aos Estados perdas arrecadatórias significativas, pelo que se instituiu pela Emenda Constitucional 42/2003, o artigo 91, no ato das disposições constitucionais transitórias, que prevê a compensação discutida conforme montante definido em lei complementar. Em sua petição inicial, afirma que os coeficientes utilizados para a determinação do valor dos repasses a ser realizados pela União a cada um dos Estados eram determinados mediante acordo entre os secretários de Fazenda destes, o que causava variações em sua definição. Nesse sentido, sustenta que a União vem de forma provisória, efetuando repasses aos Estados que não ressarcem as perdas efetivas e jamais contemplam os princípios esculpidos no artigo 91 do ADCT. Alega ainda que tem sido prejudicado na fixação dos coeficientes, já que o critério referente à exportação de produtos primários e semi-elaborados, principais atividades exportadoras do Estado, não estariam sendo corretamente observados. Aduz que o CONFAS teria instituído um grupo de trabalho para estudar a definição dos índices dos repasses que caberiam a cada Estado. E afirma que, nesse sentido, no âmbito do grupo de trabalho, ter-se definido o índice de 11,95%, tendo a União, no entanto, adotado o índice de 4,4652%. Conforme a memória de cálculo apresentada, requer que se fixe judicialmente o coeficiente de 9,8298%, a fim de que seja sanada
a alegada perda decorrente do repasse feito ao Estado do Mato Grosso em 2007, com base percentual de 4,4652, fixado pela medida provisória 335 de 2007, convertida na Lei 11.492 de 2007. Citada, a União apresentou contestação, na qual, de início, traça um breve histórico da participação dos Estados e do Distrito Federal na formulação das políticas públicas relativas ao ICMS, apresentando o contexto no qual se deu a desoneração das exportações de produtos primários e semi-elaborados. Abordando a sucessão legislativa da questão e o contexto econômico dessas alterações, a União sustenta que, após a edição da Lei Complementar 87/96, em virtude de risco de eventual redução temporária das receitas estaduais, foi estabelecida a cobertura desse risco por intermédio chamado seguro-receita. Alega-se tratar de um mecanismo temporário e transitório fixado à época, que funcionaria como garantidor de um patamar mínimo de crescimento real do ICMS, pois a arrecadação de cada estado observada nesse período, ampliada e atualizada pela inflação, seria comparada com a arrecadação dos períodos posteriores à publicação da lei, e caso a arrecadação do ICMS de cada estado indicasse um desvio menor em relação à projeção, a União cobriria a diferença. Alega ainda que o texto constitucional e infraconstitucional, ambos não fazem referência à compensação integral de supostos prejuízos ou perdas decorrentes da desoneração, sustentando também que tais perdas sequer existiram. Na sequência, em referência à exposição de motivos das medidas provisórias 368 e 376, a União ainda sustenta que, conforme artigo 91, parágrafo 3º do ADCT, permanece vigente o sistema de entrega de recursos previsto no artigo 31 e anexo da Lei Complementar 87/96. Relembra ainda que a decisão do CONFAS quanto à fixação dos referidos coeficientes de participação também se submete, como não poderia deixar de ser, à aprovação pelos integrantes do Congresso Nacional, o que, de fato, já aconteceu com citadas medidas provisórias, pelo que não haveria qualquer decisão discricionária do Poder Executivo. Informa também que, diante da insatisfação dos Estados com a não observância dos critérios estabelecidos pelo artigo 91 do ADCT, já que é posterior ao sistema que se encontra em vigor, criou-se uma nova modalidade de entrega de recursos, denominada Auxílio Financeiro para Fomento das Importações, FEX, cujos coeficientes de repasse seriam fixados em observância ao que decidido pelo CONFAS. A União requer, por fim, procedência do pedido formulado pelo autor. Foi saneado o feito, as partes renovaram em alegações finais do que anteriormente sustentado, e o Ministério Público apresentou parecer pela improcedência do pedido assim emendado. Constitucional, repartição de receitas, compensação pelo ICMS incidente sobre mercadorias e serviços destinados à exportação. Lei Complementar 87/96. Histórico das metodologias de repasse e compensações. Inexistência do dever da União em ressarcir os Estados por valores fixos ou mínimos, de acordo com o modelo atual. Lei Complementar 115 e Emenda Constitucional 42/2003. Questionamento do percentual dos valores destinados ao autor, prova documental acostada, insuficiência, improcedência, e aí, então, eu transcrevo todo o parecer do Ministério Público, cujos textos, em alguns momentos, são referidos também na votação final. Então, basicamente, o que se sustenta é que estão no aguardo de uma lei complementar que é objeto dessa ação do ministro Gilmar Mendes, ação declaratória de inconstitucionalidade por omissão, porque a lei complementar ainda não veio, mas subjaz, então, uma lei complementar que estabelece os critérios desse repasse. Essa é a opinião do Ministério Público, da União, e o Estado, então, promove essa ação para discutir o percentual que ele entende devido. Basicamente é isso. Eu tenho a impressão que, com essas digressões, as partes podem formular suas sustentações. Neste caso, nós temos inscrita apenas a doutora Grace Maria,
Fernandes, que falará pela União. No segundo caso, que nós teremos outros advogados. Vossa Excelência tem a palavra para se manifestar por até 15 minutos. Está com a palavra. Excelentíssima senhora ministra presidente, senhora ministra, senhores ministros, senhor procurador-geral da República. O Estado do Mato Grosso pretende obter, nessa ação civil originária, a determinação dessa Suprema Corte de que a União aplique um coeficiente específico, como já destacado pelo ministro relator, da ordem de 9,82%. O fundamento do pedido, o de que o Estado teria experimentado perdas, prejuízos em face da desoneração do ICMS em relação às exportações de produtos e serviços. É essa a base da tese desenvolvida pelo Estado do Mato Grosso, que pretende a incidência, mais uma vez, de um coeficiente que o Estado entende ser o adequado para se ressarcir essa suposta perda de arrecadação. Como é sabido, a Constituição Federal estabeleceu a não incidência de tributos, ou seja, a desoneração em relação às exportações, e entre todo esse acervo de tributos figura também o ICMS. A regulamentação federal em relação ao tema do ICMS veio, como também é sabido por todos, na Lei Candir, a Lei Complementar 87, que também contemplou, como não poderia deixar de ser, a desoneração também do ICMS nas exportações. O que se deu na sequência, obviamente, após outras legislações, mas especificamente em relação à Emenda Constitucional número 42 de 2003. A Lei Complementar veio estabelecer, portanto, a regra de que a União determinou-se, na verdade, lá no artigo 91, a instituição agora de um sistema de compensação financeira a ser fixado por lei complementar. Essa é a matéria, como já foi aqui dito, objeto da ação declaratória de inconstitucionalidade por omissão. Então, aqui não se pretende fazer nenhuma consideração a esse respeito, salvo a perspectiva de que, não obstante a ausência dessa lei complementar até os dias atuais, o fato certo é que o parágrafo 3º do artigo 91 do ADCT expressamente estabeleceu que, enquanto essa lei complementar não fosse editada, era sim de se reconhecer a incidência do artigo 31 da Lei Complementar 87, ou seja, aquele mecanismo previsto na Lei Candir deveria ser observado pela União em relação a esses repasses a serem feitos pelo Estado em relação a essas supostas perdas. O fato certo, senhores ministros, como já foi dito, inclusive, das peças apresentadas pela União nos autos, é que, paralelamente a esses repasses promovidos pela União, com base na Lei Complementar 87, a União também promoveu e estabeleceu um repasse específico, denominado Auxílio Financeiro para Fomento das Exportações, que tem a siglinha FEX. Esse repasse, portanto, tem amparo e foi instituído lá na medida provisória número 193 de 2004. E naquele exercício de 2004, o valor repassado foi algo em torno de 900 milhões de reais aos estados. Esse auxílio, ele permanece até os dias atuais. Então, paralelamente ao repasse, são duas linhas, digamos, de pagamento a esse título. Aquela em que a União, em obediência ao 91 do ADCT, repassa a título de implementação do disposto no artigo 31 da Lei Complementar 87, a Lei Candir, e uma outra linha de pagamento, que é específica, relacionada com o título Auxílio Financeiro para Fomento das Exportações, FEX, que a União mantém também até os dias atuais. Esse pagamento desse auxílio, a própria legislação estabelece regras relacionadas a percentuais, cálculos específicos e fórmulas para se chegar ao coeficiente. Sem aqui pretender entrar na fórmula estabelecida pela legislação, também o fato certo é que esses coeficientes, eles são todos calculados, tanto na linha de pagamento fundada na Lei Complementar 87, como na linha de pagamento relacionado ao repasse a título de auxílio financeiro para fomento das exportações. O fato certo é que esses pagamentos levam em conta os coeficientes que são fixados pelo CONFAS,
Quem fixa o coeficiente é o CONFAS. E a partir do momento que esse coeficiente ele é fixado, esse montante ele é incorporado na lei orçamentária anual e, portanto, esses repasses são feitos pela União e, obviamente, não sem antes se ter a aprovação do Congresso Nacional através de legislação específica. Com relação, então, senhores ministros, à tese de que se estaria diante aqui de um prejuízo em relação que os estados estariam experimentando em decorrência dessa desoneração, não há, sequer nos autos e também nos estudos apresentados, nenhuma comprovação específica em relação a isso. Ao contrário, não se leva em conta a tese estimativas num contexto macroeconômico positivas em relação ao fomento dessas exportações, porque a desoneração gera, sim, empregos, gera, sim, renda, gera, sim, outros recursos também para os estados. Então, não se tem especificamente uma comprovação científica fundada com base em dados científicos que atestem que os estados, de fato, estão experimentando essa perda na arrecadação e que a União deveria fazer frente a esse pagamento, além do que já faz, com base na Lei Complementar 87, que é o repasse que a União promove, e também nesse fomento específico às exportações, que é uma outra linha de pagamento também promovida pela União. Aqui é importante destacar também, senhores ministros, com todo o respeito à tese desenvolvida pelos estados, que os estados participaram efetivamente da formulação dessa política de desoneração dos tributos, em especial aqui do ICMS, em relação às exportações. E os memoriais distribuídos a vossas excelências, há uma escala, não é, com o rol de todas as legislações que foram editadas ao longo do tempo, as medidas provisórias com as linhas abertas e os repasses aprovados, que revelam exatamente a participação efetiva dos estados na formulação de todas essas políticas, inclusive em relação a esse fundo de fomento. Os quadros que foram apresentados a vossas excelências nos memoriais revelam claramente que, a título de pagamento da Lei Complementar, do cumprimento do artigo 31 da Lei Complementar 87, a União repassou, e aí lá a menção aos valores específicos durante todo esse período, mas precisamente no ano de 2015, o ano passado, a União repassou a título de lei complementar para os estados algo em torno de 1.173 bilhões de reais. Só para o estado requerente, a União repassou, a título de lei complementar 87, cumprimento do artigo 31, 22.708 mil reais. Essa a linha de pagamento da lei complementar. Com relação ao fomento às exportações, a União, no ano passado, repassou para os estados algo em torno de 1.950 bilhões de reais. E somente para o estado autor, algo em torno de 191.144 mil reais. Ou seja, os estados recebem essas duas linhas de pagamento para compensar supostas perdas e cumprir, obviamente, o comando do artigo 91 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. O fato certo também, senhores ministros, é que não há, na Constituição Federal, não há, no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, nenhuma regra que obrigue a União a ressarcir prejuízos, seja de natureza o prejuízo parcial ou mesmo integral em relação a essas desonerações. Não há nenhuma regra nesse sentido. Aliás, esse fato foi muito bem apontado pelo eminente ministro Dias Toffoli, quando negou o seguimento à ação em que o Estado do Rio de Janeiro pretendia exatamente o reconhecimento dessa obrigação da União, que é agora o recurso pendente de apreciação do agravo na sequência aqui do julgamento dessa ação. Também em relação a esse tema, o eminente ministro Ricardo Lewandowski também teve a mesma compreensão ao apreciar a ação cautelar, a medida cautelar número 1392, em que se pretendia também exatamente o pagamento pela União dessas supostas perdas na arrecadação. Sem pretender me alongar mais, senhores ministros, e já inclinando aqui para o final,
mais uma vez destacando que não há qualquer omissão por parte do Poder Executivo Federal, por parte da União, em relação a esses repasses. O valor que é inserido na lei orçamentária anual é um valor único. Esse valor ele é dividido pelos estados segundo coeficientes estabelecidos pelo CONFAS. E esses coeficientes estabelecidos pelo CONFAS, eles partem, obviamente, de uma deliberação em que se tem o envolvimento de todos os entes da federação. E, por óbvio, na sequência, vem a autorização legislativa, reafirmando que são esses os coeficientes à luz do que foi decidido pelo CONFAS. Portanto, não há nenhuma arbitrariedade por parte da União em relação aos repasses, tampouco qualquer omissão, sendo certo que também não há na Constituição Federal uma regra que determine que a União esteja aí, sim, obrigada a fazer compensação financeira em relação a supostos prejuízos suportados pelo Estado a título aí de desoneração do ICMS nas exportações de produtos e serviços. Com essas considerações, a Advocacia Geral da União pugna pela improcedência do pedido formulado pelo Estado autor. Agradecendo, como não poderia deixar aqui de registrar, a atenção de Vossas Excelências. Agradeço a Vossa Excelência. Então, fica suspenso o julgamento até a leitura e as sustentações orais do voto do ministro Gilmar Mendes na DO 25, o que acontecerá se ele não chegar até o final desta sessão no início da tarde, e na sequência, então, tomaremos o voto, os votos dos respectivos ministros. Indago do ministro Dias Toffoli, se Vossa Excelência acha conveniente também aguardar, ou se entende que o agravo... Estou mantendo a decisão agravada. Trata-se de um agravo, portanto. Eu poderia fazer a leitura do voto, se Vossa Excelência apregoar. Não, mas talvez fosse conveniente aguardar, então, tudo para a tarde. Porque aí aguardaremos, então, tudo para a tarde, até para os ministros todos terem a sequência completa. A decisão agravada de Vossa Excelência é de duas uma. Ela vai dizer que os repassos estão certos ou ela vai dizer que os repassos estão errados. E podemos julgar em conjunto no período da tarde. Excelência, Fica, portanto, já que não houve reconsideração da decisão, a partir dos julgamentos subsequentes. Sua Excelência será baseado na decisão. Na decisão já. Apregou para julgamento a 12ª questão de ordem na ação penal 470, procedente de Minas Gerais, sendo o relator o ministro Roberto Barroso. E, neste caso, ministro, o Procurador-Geral da República gostaria de apresentar da questão, fazer uso da palavra. Antes, portanto, do encaminhamento da solução da questão de ordem. Como não há sustentação, presidente, eu vou ser brevíssimo no relatório de um parágrafo. Aqui é uma discussão para saber de quem é a titularidade para a execução da multa penal fixada em julgamento condenatório pelo Supremo Tribunal Federal. Eu decidi, no meu pronunciamento, que esta é uma competência prioritária do Ministério Público, que, uma vez não exercida, pode ser exercida subsidiariamente pela Fazenda Nacional. Há um questionamento apresentado pela Fazenda Nacional e, portanto, essa é a matéria em discussão. Presidente, saber se o Ministério Público é o titular prioritário da execução da multa penal ou se a Fazenda Pública é que é a titular prioritária. Esse é o ponto. Pois não. Concedo, portanto, a palavra que foi pedida pelo Procurador-Geral da República. Senhora Presidente, Excelentíssimo Relator e eminentes ministros, gostaria só de pontuar algumas questões que parecem relevantes para o desate da matéria. O artigo revogado, o conteúdo do artigo 51 do Código de Processo, do Código Penal substituído, versava que a multa se converteria em detenção se o condenado solvente não quitasse o seu valor. Sobreveio a Lei 92/68, alterando a redação originária do artigo 51 do Código Penal para o seguinte: transitada em julgada a sentença condenatória, a multa será considerada dívida de valor, aplicando-lhe-se as normas de legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Nacional, inclusive as causas interruptivas e suspensivas de prescrição. Isso porque, como consta da mensagem que encaminha a lei ao Congresso Nacional,
o que se pretendeu com a lei foi de retirar a possibilidade de conversão da pena de multa em pena restritiva da liberdade ambulatória de constitucionalidade duvidosíssima. A própria União Federal reconhece que a conversão da pena de multa em dívida de valor não retira a sua natureza penal. Colho da manifestação da União, que argumenta que o artigo 164 da Lei 7.210 de 84 foi tacitamente revogado com a adição da Lei 9286 de 96, passando a incidir o regime da dívida ativa da Fazenda Pública, e concluiu que, aspas, embora não tenha perdido a sua origem penal. E a conversão da pena de multa em dívida de valor não poderia necessariamente induzir a perda da natureza penal da condenação, sob pena de ofensa ao inciso 46, artigo 5º da Constituição Federal. A pena de multa é uma das espécies de pena aplicada ao réu. O fato de ser convertida em dívida de valor não afasta essa sua natureza penal. Algumas questões que se colocam sobre a eventual transmutação da natureza penal em natureza tributária dessa condenação, né? Essa pena de multa aplicada pelo juízo penal, ela poderia entrar ou ser objeto das anistias fiscais? Essa pena de multa aplicada pelo juízo penal poderia não ser executada por critérios de política fiscal? Poderia a administração tributária dispor sobre uma sentença penal condenatória que aplica a pena de multa ao réu? Qual o controle que se teria sobre a aplicação e o cumprimento da pena de multa aplicada por sentença penal passada em julgado? Portanto, encerrando, acho que a melhor situação ou condução do problema seria realmente reconhecer-se a legitimidade do Ministério Público para execução desta pena de natureza penal e aí sim, em caso de sua omissão, a reconhecer a atuação subsidiária da Fazenda na sua execução. É o que gostaria de pontuar, senhora presidente. Agradeço a Vossa Excelência e devolvo a palavra ao eminente ministro Luiz Barroso. Portanto, presidente, a discussão aqui é saber se a multa penal condenatória deve ser executada pelo Ministério Público ou pela Fazenda Pública. Eu destaquei, como relator da ação penal 470, em diversos pronunciamentos, que considero que nos crimes do colarinho branco a multa tem um papel decisivo. Acho até que, em certos casos, a multa deve ter um papel mais relevante do que a pena privativa de liberdade. De modo que eu instituí um sistema particularmente efetivo, eu diria, de cobrança da multa. E como Vossa Excelência lembrará, presidente, eu, inclusive, trouxe a plenário mais de um agravo regimental, discutindo a linha que estabeleci de que, no caso de peculato, que era desvio de dinheiro, para progredir de regime, impunha-se a devolução do dinheiro e o tribunal majoritariamente chancelou esse entendimento. Depois propus, e o tribunal manteve, o entendimento de que a progressão de regime só pode se dar após o pagamento da multa, salvo se houver comprovação de impossibilidade manifesta. De modo que eu dei um destaque à multa em relação à condenação nos crimes de colarinho branco. E aí nós chegamos, presidente, à questão que é discutida aqui no presente processo. Eu a trouxe em questão de ordem porque ela se manifesta repetidamente nas execuções penais da ação penal 470, de modo que, para que não houvesse o risco de que lá na frente se entendesse diferentemente, eu preferi trazer em questão de ordem para nós assentarmos uma posição que expresse o colegiado. O grande problema, como apontou
o doutor Rodrigo Janot, nosso procurador-geral, decorre do artigo 51 do Código Penal, cuja redação foi modificada. Na redação original, o artigo 51 tinha a seguinte dicção: a multa converte-se em pena de detenção quando o condenado solvente deixa de pagá-la ou frustra a sua execução. Portanto, o Código Penal previu uma hipótese em que o não pagamento da pena de multa permitia que ela fosse convertida numa pena privativa de liberdade, numa pena de detenção, e aí o Código estabelecia como é que essa conversão deveria ser feita. Posteriormente, em 1996, a lei modificou esta proposição normativa e acho que fez muito bem, porque, em última análise, eu acho que na redação anterior ela ensejava uma hipótese de prisão por dívida. Então, vem a Lei 9.268 e dá a este artigo 51 uma nova redação, que é a seguinte: transitada em julgado a sentença condenatória, a multa será considerada dívida de valor, aplicando-se-lhes as normas da legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição. Portanto, a nova redação falou em dívida de valor, e aí é que surgiu, em razão dessa expressão, algumas dificuldades. Eu penso que a nova redação do artigo 51 trouxe duas consequências. Primeira, ela não permite mais a conversão da multa em pena de privativa de liberdade, o que me parece evidente que deva ser. E a multa passou a ser considerada uma dívida de valor, o que significa que ela pode ser cobrada pela Fazenda Pública. Agora, e esse é o ponto central, eu acho que o fato de ter referido a multa como dívida pública não significa que ela tenha perdido o seu caráter de pena. Até porque, eu penso, o legislador ordinário nem poderia fazer isso, porque a Constituição, de maneira explícita, no seu artigo 5º, inciso 46, inciso 5º, 46, a gente sofre com esses números romanos aqui, né? Outro dia o sujeito se referiu ao inciso 15 como chu. Artigo 5º, inciso chu. Aqui o 46, inciso 5º, a 46, a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes. E ali vem prevista a pena de multa, de modo que a Constituição trata a pena de multa como pena, evidentemente. E o mesmo faz o Código Penal no artigo 32, inciso 3. E tanto é pena, e não dívida de valor, que o Código Penal e a Lei de Execução Penal prevêem o seguinte: a regressão de regime para o condenado que, podendo, não pague a multa. Portanto, se o sujeito que não pague a multa, se ele sofre regressão de regime, evidentemente que ele é pena, porque senão ele estaria sujeito apenas a uma execução fiscal e não a uma regressão de regime. Portanto, presidente, a primeira ponto que eu gostaria de assentar é que o fato de a lei se referir à dívida de valor não retirou o caráter de pena. Ela é também dívida de valor, mas é essencialmente uma pena de natureza criminal. E por isso, eu penso, presidente, que por ser uma pena, prioritária a legitimação do Ministério Público para a sua cobrança. A Constituição incumbiu o Ministério Público de ser o titular da ação penal, e a Lei Complementar número 75 de 93 impõe ao Ministério Público o dever de fiscalizar a execução da pena, inclusive a execução da multa
de natureza penal. Além disso, a meu ver, me parecer intuitivo e decorrer do sistema constitucional e do sistema jurídico como um todo, a lei de execução penal é expressa e atribui esta competência ao Ministério Público no artigo 164. Diz esse dispositivo: extraída certidão da sentença condenatória com trânsito em julgado, que valerá como título executivo judicial, o Ministério Público requererá, em autos apartados, a citação do condenado para, no prazo de 10 dias, pagar o valor da multa ou nomear bens à penhora. Portanto, como a lei é expressa, o Ministério Público só não teria essa legitimação se nós disséssemos que essa lei é inconstitucional ou se disséssemos que ela está revogada. E eu penso que não estamos diante nem de uma situação, nem de outra. Portanto, presidente, eu estou assentando e, portanto, mantendo o meu entendimento que a competência prioritária para a execução da multa é do Ministério Público. O que significa, então, a referência à dívida de valor constante do artigo 51? Eu acho que significa que, além de ser pena de multa, ela também é uma dívida de valor. O que, a meu ver, deve trazer a consequência de que, se o Ministério Público não executar a multa como pena, como do seu dever, a Fazenda Pública pode cobrá-la como crédito seu, como de sua faculdade ou talvez até mesmo de seu dever. Mas tanto não é uma dívida comum que a legislação que cuida da cobrança da dívida ativa, que é a Lei 6.830 de 1980, prevê que a execução da dívida pública da Fazenda pode se dar, inclusive, contra os sucessores a qualquer título. E, neste caso, porque é uma pena, evidentemente não pode se dar a execução contra os sucessores, senão a pena vai passar da pessoa do condenado, o que, a meu ver, apenas exibe a diferença entre pena e uma dívida ativa ordinária. Além do que, existiria uma contradição em si se nós permitíssemos a inscrição em dívida ativa da multa penal como algo trivial, que é o seguinte: a sentença penal condenatória já é um título executivo. Portanto, não há nenhuma necessidade de você inscrevê-la como dívida ativa para executar. Há uma passagem do eminente jurista, o professor César Roberto Bittencourt, em que ele enfrenta essa questão na linha que me parece correta, e eu peço vênia para ler o parágrafo em que Sua Excelência diz isso. Finalmente, é injustificável a interpretação segundo a qual, após o trânsito em julgado, as multas penais devem ser inscritas em dívida ativa da Fazenda Pública. Em primeiro lugar, a indigitada Lei 9.268, a que mudou o artigo 51, não prevê que a multa penal, em momento algum, deva ser inscrita em dívida ativa, como se tem afirmado. Em segundo lugar, se previsse, seria uma heresia jurídica, pois transformaria um título judicial, a sentença condenatória, em título extrajudicial, uma dívida ativa. Este, por conseguinte, o título extrajudicial, mais sujeito a impugnações e embargos, demandando todo um procedimento administrativo, inadmissível para quem já dispõe de um título judicial com toda a sua carga de certeza. E, em terceiro lugar, e por fim, diz ele, deslocaria ilegalmente o crédito do Fundo Penitenciário Nacional para um crédito comum extra-orçamentário da União. Isso é muito importante, é que o crédito, o valor arrecadado com as multas, é destinado ao Fundo Penitenciário e não ao Tesouro. Portanto, diz César Roberto Bittencourt, dar interpretação extensiva à nova redação do artigo 51 implica alterar aquilo que expressa o texto legal, atribuindo-lhe uma elementar normativa de que não dispõe, além
de desconstituir título judicial. Eu devo dizer, presidente, e por isso tive a preocupação de trazer aqui, que o Superior Tribunal de Justiça tem um entendimento diverso. O Superior Tribunal de Justiça entendeu que se trata de dívida ativa a ser cobrada pela Fazenda Pública. Portanto, a solução que eu apliquei na ação penal 470 diverge da que havia sido fixada pelo Superior Tribunal de Justiça. Daí me pareceu a importância de nós fixarmos esta tese aqui neste plenário. Portanto, presidente, eu leio aqui a suma do meu voto, que é o seguinte: por ser, em primeiro lugar, uma pena criminal, é natural a primazia do Ministério Público para a cobrança da multa, até mesmo pelo fato de que a postura do apenado com relação ao cumprimento da sanção pecuniária interfere no gozo dos benefícios a serem usufruídos no curso da ação penal. E aqui eu observo os números da Operação Lava Jato são tão estratosféricos que nada parece relevante quantitativamente hoje em dia. Mas devo dizer que boa parte dos condenados na ação penal 470 recolheram efetivamente a multa. Já se arrecadou uma multa de 12 milhões, que em outros tempos pareceria um dinheiro relevante. Hoje em dia já não impressiona. Mas, a verdade, 12 milhões, com muitos dos condenados pagando a multa em parcela, porque isso foi ajustado com a Fazenda Pública. De modo que eu reitero a seriedade com que se está tratando a multa penal na ação penal 470, dá à multa um novo papel dentro do contexto da execução penal brasileira, em que ela era tratada como uma dívida de valor e, portanto, a Fazenda Pública faz juízos completamente diferentes do que faz o Ministério Público a propósito da conveniência e oportunidade de cobrança dessa dívida. Do outro lado, presidente, por ser também dívida de valor em face do poder público, deve-se admitir subsidiariamente que a Advocacia da Fazenda Pública a cobre. Portanto, eu assento as 3 proposições, presidente, que eu estou propondo ao plenário e pedindo a chancela. A primeira é: o Ministério Público é o órgão legitimado para promover a execução da pena de multa perante a vara de execução criminal, observado o procedimento descrito pelos artigos 164 e seguintes da Lei de Execução Penal. 2. Caso o titular da ação penal, devidamente intimado, não proponha a execução da multa no prazo de 90 dias, o juiz da execução criminal dará ciência do feito ao órgão competente da Fazenda Pública para a respectiva cobrança na própria vara de execução fiscal, aí sim com observância do rito da Lei 6.830 de 80. E, por fim, eu estou dando interpretação conforme a Constituição ao artigo 51 do Código Penal para explicitar que a expressão, aspas, aplicando-se-lhes as normas da legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública, fecho aspas, não exclui a legitimação prioritária do Ministério Público para a cobrança da multa na vara de execução penal. É como voto, presidente. Presidente. Por favor. Estamos à margem de uma mudança substancial da jurisprudência. E o caso suscita inúmeras dúvidas. Começo pela corrida de revezamento proposta no voto do relator, de ter-se inicialmente o Ministério Público como legitimado para a cobrança dessa dívida ativa e não atuando o Ministério Público. E reconheço que o Ministério Público hoje está sobrecarregado no campo da persecução criminal. Não atuando o Ministério Público, aí se tem, pelo ato omissivo, se tem a legitimação, então, da Fazenda. Presidente, de legitimação concorrente não podemos cogitar.
porque a legitimação concorrente pressupõe sempre competência de um único juízo. E aí passaríamos a ter, e não me consta que o Ministério Público possa atuar nas varas de execuções fiscais, passaríamos a ter a competência, se intentada a execução pelo Ministério Público, da vara de execução penal. Se intentada a execução pela Fazenda, a competência da vara especializada em executivos fiscais. Presidente, em 1988, ocorreu uma mudança substancial, no que se versou que cessaria a representação do Estado pelo Ministério Público com a vinda à baila das leis complementares, alusivas ao Ministério Público e também à advocacia. Isso está no artigo 29. Antes, o que nós tínhamos? A multa continuava, transitado em julgado o título condenatório, continuava a ter conotação penal. Hoje ela não tem mais essa conotação penal, daí ter o Superior Tribunal de Justiça pacificado a jurisprudência na interpretação do artigo 51 do Código Penal. Hoje é uma dívida de valor que é sinonímia, essa expressão dívida de valor, de dívida ativa da Fazenda. Tanto que o 51, antes nós tínhamos que, não pagando o condenado à multa, essa sanção pecuniária podia ser transformada em sanção restritiva de direitos, hoje já não pode. Tanto que o artigo 51 preceitua que, transitada em julgado a sentença condenatória, a multa será considerada a dívida de valor, aplicando-se-lhe as normas da legislação relativa à dívida ativa da Fazenda, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição. Afasta-se totalmente, se passa a aplicar a espécie a Lei 6.830, afasta-se totalmente a conotação que era dada antes, né, penal. Presidente, a mais, articular, no caso de não pagamento da multa, com questão alusiva ao cumprimento da pena, é olvidar-se, é esquecer-se a mudança substancial ocorrida. Mais ainda, cogitar-se, como certo doutrinador cogitou, de aplicação da Lei de Execuções Penais para ter-se regressão no regime de cumprimento da pena, é olvidar-se que também o tribunal já concluiu que não pode haver prisão por dívida, a não ser quanto à prestação alimentícia, e mesmo assim é considerado descumprimento inexcusável. Não podemos, presidente, primeiro, colocar em segundo plano essa mudança substancial que houve com a Constituição de 1988. Segundo, a mudança do Código Penal, mediante a qual não há possibilidade mais de transformar-se a multa em pena restritiva da liberdade, né? A mudança verificada e o fato de o Ministério Público, quanto à dívida ativa, quanto à dívida de valor da Fazenda, não representar a Fazenda. E toda concentração de poder é perniosa. E não me consta que o Ministério Público não tenha, além da cobrança de multa, o que fazer no campo da atuação, principalmente nos dias de hoje,
da atuação visando a persecução criminal. Presidente, adianto meu voto, né, reafirmando o que me parecia já pacificado, inclusive, no âmbito do Supremo, mas pelo menos pacificado, como está em nota de rodapé e foi admitido com honestidade intelectual pelo relator, no Código Penal comentado de Delmanto, pacificada a matéria no Superior Tribunal de Justiça. Partiremos, nesses momentos que eu diria reveladores de crise, para uma mudança substancial, interpretativa, desconhecendo o que é previsto em termos de representação da Fazenda no artigo 29 do ato das disposições constitucionais transitórias e também a transmutação que se verificou com a alteração pela Lei 9.628, creio, né? A de 96, do artigo 51, nós, se concluirmos dessa forma, daqui a pouco estaremos contrariando o Pacto de São José da Costa Rica, admitindo até mesmo, e já se cogitou aqui de regressão no regime de cumprimento da pena, se admitiu em parte, admitindo até mesmo a prisão por dívida que é civil, é dívida de valor e dívida ativa da Fazenda. Eu peço vênia ao relator para divergir e entender que a legitimação não é concorrente, porque os juízos seriam diversos para a execução, e que cumpre, no caso, a execução em termos de representação da Fazenda aos procuradores da própria Fazenda. Como voto? Senhor presidente, eu peço a palavra nessa fase de discussão também para colocar algumas ponderações. Ministro Lewandowski, desculpa. Pois não. Como a advogada está há algum tempo, eu sim. pergunto a Vossa Excelência se eu poderia, não sei se é esclarecimento de fato, eu poderia perguntar o relator, até porque Vossa Excelência poderá depois sobre o fato. Sem dúvida nenhuma. Se É que Vossa nós Excelência temos sempre estiver uma de fase de acordo. discussão em que Sim, é livre a sim, intervenção dos claro, ministros. E é por isso que pergunto a Vossa Excelência se poderia antecipar ou se Vossa Excelência quer. Não, por favor. Eu sei que a doutora Também eu, como Grace, relator, que é ouço a ministra doutora de Grace com muito Estado, prazer. está aí na tribuna há muito tempo e tem todo o direito, inclusive como Eu indago ao advogada, para se relator se manifestar. podemos ouvir. Com muito gosto. É questão de fato, portanto. É questão de fato. Agradeço, senhora presidente. Apenas para registrar que o valor total de multas penais hoje já inscritas na dívida ativa da União gira em torno hoje de 305 milhões de reais, que a Fazenda Pública já inscreveu em dívida ativa com base no artigo 51. Desse montante, 60 milhões ainda não há o ajuizamento da respectiva ação, mas 244 milhões, sim, com ações já ajuizadas. E, especificamente em relação a essa ação penal, a 470, sim, ainda em relação a esse montante geral, em termos de números, né, de inscrições, esse valor representa algo em torno de 13.911 inscrições. Esse montante de 304 a 305 milhões de reais. E, especificamente nessa ação penal, há também a inscrição em dívida ativa do valor correspondente a 30 milhões de reais, ou seja, que não foram pagos espontaneamente e que a Fazenda Pública, com base no 51, inscreveu em dívida ativa. E ainda, para registrar por último, né, também em relação à questão aqui fática, é que a Fazenda Pública ela executa não somente a dívida de natureza tributária, mas também a trabalhista, a eleitoral, de diversas outras naturezas, sempre respeitando, por óbvio, a destinação para o fundo. Ela executa e, não obstante a natureza aqui também penal, esse valor ele é destinado ao fundo previsto na legislação de regência. Pois não. Agradecendo a atenção de Vossa Excelência. Presidente, se o ministro Lewandowski me permitir, só para eu ser pontual, em relação ao ministro Marco Aurélio, a posição de Sua Excelência, manifestada com o brilho e a coerência de sempre, ela corresponde à posição que não prevaleceu relativamente à exigência do pagamento de multa para progressão de regime. Foi Sua Excelência reproduziu coerentemente a posição que ficou vencida naquele julgamento. Quanto
doutora Grace, eu acho ótimo que a Fazenda Pública cobre, se o Ministério Público não cobrar. Evidentemente, como o entendimento que prevalecia era de que a competência era da Fazenda, quem está cobrando é a Fazenda. O que eu fiz questão de enfatizar é que existe uma dimensão de pena e existe uma dimensão de dívida. Portanto, a pena, quem executa é o Ministério Público. Eu não vejo problema na subsidiariedade, até porque existe até ação penal subsidiária, como nós sabemos. Era só esse comentário, presidente. Senhor presidente, eu há muito tempo, e peço licença para revelar esse fato, desde o Tribunal de Alçada Criminal, eu venho me posicionando no sentido de que a legitimidade para a cobrança da multa penal é da Fazenda Pública. Eu tenho para mim que é muito claro que, com o advento da Lei 9.268, 96, ficou tacitamente revogado o artigo 164 da Lei de Execução Penal, que estabelecia todo um rito de cobrança da multa penal por parte do Ministério Público. Transmudou-se a natureza dessa multa de uma natureza penal, criminal, para uma dívida de valor. E penso que, em boa hora, o Supremo Tribunal Federal deu uma guinada muito importante, um salto civilizatório, diria eu até, e o ministro Marco Aurélio fez alusão a isso, e tal fato ocorreu exatamente no julgamento dos recursos extraordinários 349703 e 466343, no habeas corpus 87585, em que se entendeu que nenhum cidadão pode ser preso por uma dívida de valor, salvo, como ressaltou o ministro Marco Aurélio, um inadimplemento irrecusável de dívida alimentar. Com esse novo entendimento, o Supremo Tribunal Federal se adaptou não apenas ao Pacto de São José da Costa Rica, mas também à Declaração Americana de Direitos da Pessoa Humana, que foi firmada em Bogotá em 1948. E há uma frase do ministro César Peluso naquele julgamento que causou um enorme impacto. E Sua Excelência disse o seguinte, que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento na Constituição do país, diz ele textualmente, não deve ter receio quanto ao cumprimento dos direitos fundamentais que nela a Constituição se contém, e diz o seguinte, entre aspas, o corpo humano, em qualquer hipótese de dívida, é o mesmo. O valor e a tutela jurídica que ele merece são os mesmos. A modalidade do depósito é irrelevante. A estratégia jurídica para cobrar dívida sobre o corpo humano é um retrocesso ao tempo em que o corpo humano era corpus vilis, corpo vil, sujeito a qualquer coisa. Os tempos do direito romano, todos nós recordamos. Vossa Excelência me permite, e colho, presidente, do parágrafo 3º do artigo 131 da Constituição Federal, que na execução da dívida ativa de natureza tributária, muito embora haja alusão à tributária, a representação da União cabe à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, observado o disposto em lei. E vou reafirmar o que eu disse. A partir do momento em que haja o trânsito em julgado do título condenatório, não se tem mais uma pena em termos de processo-crime a ser executada quanto à multa imposta, mas sim uma dívida de valor, uma dívida ativa da Fazenda. Senhora presidente, também pedindo licença aos eminentes colegas que me antecederiam, eu gostaria aqui de fazer a leitura do meu voto na execução penal número 12, DF, que também decorre e foi relatado pelo ministro Roberto Barroso, e eu acompanhei Sua Excelência. Diante dos debates, então, vou fazer a leitura do meu voto naquela oportunidade dessa execução penal 12. Disse eu, naquele momento, o seguinte: há divergência jurisprudencial e doutrinária a respeito de qual é a parte legítima para executar a multa não paga voluntariamente pelo condenado. Código Penal
Artigo 50. Se o Ministério Público ou a Fazenda Pública, uma corrente defende que, se a pena de multa for a única a executar, não caberia ao Ministério Público requerer a citação do condenado para pagá-la. Artigo 164 da Lei de Execução Penal. Devendo a Fazenda Pública propor a ação de execução fiscal nos termos da Lei 683080. Nesse sentido, firmou-se na terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça o seguinte entendimento: considerando-se a pena de multa como dívida de valor, consequentemente, tornando-se legitimado a efetuar sua cobrança a Procuradoria da Fazenda Pública na vara fazendária, perde a razão de ser a manutenção do processo de execução perante a vara das execuções penais, quando pendente unicamente o pagamento desta. ERESP 845-902, Rio Grande do Sul, terceira sessão, relatora a ministra Maria Tereza de Assis Moura. Pois bem, outra corrente sustenta que subsiste a legitimidade ativa do Ministério Público, em razão não apenas de sua titularidade para promover a ação penal pública e da natureza penal da multa, mas também do artigo 164 caput da Lei de Execução Penal. E citei, então, o artigo 164. Extraída a certidão da sentença condenatória, com trânsito em julgado que valerá como título executivo judicial, o Ministério Público requererá, em autos apartados, a citação do condenado para, no prazo de 10 dias, pagar o valor da multa ou nomear bens à penhora. E continuei eu. A questão será objeto de apreciação pela Corte na ação direta número 3.150 da relatoria do ministro Marco Aurélio, ajuizada pelo Procurador-Geral da República, a qual visa a declaração de inconstitucionalidade do artigo 51 do Código Penal, com a nova redação dada pela Lei 9286 de 96. E então eu concluí, por ora, e sem prejuízo de maior reflexão sobre o tema, quando do julgamento da questão na ação direta, creio que deva ser prestigiada a regra do artigo 164 da Lei de Execução Penal, que, como disse o ministro Luiz Roberto Barroso, ela não foi revogada expressamente e também entendo que não foi tacitamente. Então, deve ser prestigiada a regra do 164, legitimidade ativa do Ministério Público, uma vez que se trata de multa cumulativamente imposta com pena privativa de liberdade, e que, como salientado, continua a projetar efeitos na execução da pena corporal. Nesse diapasão, cindir a competência para a execução da multa, ortogando-a ao juízo fazendário, retiraria do juízo das execuções penais a apreciação do seu pagamento e do mérito do condenado para fins de progressão ou regressão de regime, que, como lembrou o ministro Roberto Barroso, nós decidimos aqui que o não pagamento, então, teria os efeitos na questão relativa à progressão ou eventual regressão dos regimes. E com essas considerações, naquela oportunidade, eu acompanhei o ministro Roberto Barroso. E veja que esta questão da natureza da pena de multa se projeta também para os efeitos de inelegibilidade decorrente da Lei Complementar 6490. Veja que a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, e lá eu votei divergindo dos ministros do Superior Tribunal de Justiça, porque os ministros do Superior Tribunal de Justiça, em razão da corrente firmada nesse precedente da própria ministra Maria Tereza e dela lá no TSE divergia, porque Sua Excelência entendia que o não pagamento de multa não implicava a inelegibilidade, porque veja o que diz a Lei 6490 no seu artigo 1º, letra E, inciso 1, letra E. São inelegíveis os que forem condenados em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 anos após o cumprimento da pena. Ora, a pena corporal foi cumprida. A de multa, não. Começa a correr os 8 anos de quando? Do cumprimento da pena corporal ou continua, se não paga a multa, correndo a inelegibilidade, porque não pode abrir o prazo de 8 anos, porque não se cumpriu a pena.
Então, esse debate ocorreu no Tribunal Superior Eleitoral. A ministra Maria Tereza, ela, em razão do entendimento firmado no Superior, entendia que não se poderia dar efeitos penais à multa em razão de ter sido, na ótica do STJ, transformada em uma dívida de valor e não em pena. E esse debate lá, como eu disse, eu divergia e entendia que a inelegibilidade permanece. A inelegibilidade permanece. Vossa Excelência, me permite, ministro Novo, acrescentar um pouco mais de pimenta nessa discussão, que é muito mais séria, no meu entender. É o artigo 15, inciso 3 da Constituição, que suspende os direitos políticos em decorrência de condenação criminal transitada julgado, enquanto durarem seus efeitos. Enquanto durarem seus efeitos. E sempre se considerou que um dos efeitos, os efeitos esses, tem que ser entendido enquanto não se cumprir a pena, enquanto não houver uma reabilitação. A questão que se põe aqui, como decorrência dessa discussão, envolve também a natureza dessa multa, se afinal ela continua sendo um efeito da condenação ou se ela se desprende da condenação completamente. Então, senhora presidente, eu reafirmo também o meu entendimento já externado no Tribunal Superior Eleitoral, no sentido de ter efeito penal, sim, a multa, divergindo do entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Tem natureza penal e consequências em todas as instâncias do direito. As instâncias e nas várias consequências daí decorrentes desta natureza penal, da pena de multa. E a solução trazida pelo eminente ministro Luiz Roberto Barroso, se me permite os colegas que regimentalmente me antecederam, eu subscrevo e até anoto que procurei tomar conhecimento de como funciona o caso no meu estado de origem, estado de São Paulo. E, recentemente, um provimento da Corregedoria Geral de número 51, de 24 de agosto de 2016, subscrito pelo Corregedor-Geral de Justiça, Manuel de Queiroz, desembargador Manuel de Queiroz Pereira Calças, se disciplinou a norma lá em razão destas dúvidas decorrentes da posição que o superior tomou. E lá se fixou as normas de serviço no sentido de que, após o trânsito em julgado da sentença condenatória ou do acordo, se houver, caberá ao juiz da vara onde tramitou o processo, sem prejuízo da expedição de guia de recolhimento definitiva ou das peças necessárias para complementar a guia de recolhimento provisória, promover a intimação do réu para o pagamento da multa privativa ou cumulativa, e no mesmo prazo a taxa judiciária. Então, na execução penal, se faz, em São Paulo, a execução da dívida. Na hipótese de infrutífera essa execução, é que, então, se encaminha, por meio do que está disciplinado em São Paulo, para a Fazenda Pública, para promover lá a execução, se ela se tornar infrutífera na execução penal. Eu penso que essa solução é exatamente essa que hoje traz aqui para a bancada o ministro Barroso, no sentido de que infrutífera a execução inicial, aí então se transfere para... Mas, na minha ótica, e como ressaltou numa parte o ministro Teoriza Vasque, essa discussão vai muito além do que uma discussão de competências para execução, porque o que está no fundo da questão é a natureza. Qual é a natureza da pena de multa? Para mim, é uma natureza penal. E reafirmo tal natureza, na minha ótica, com a devida vênia daqueles que entendem em contrário. E daí, então, a posição do ministro Barroso ser compatível com aquilo que já votei neste Supremo e no Superior e no Tribunal Superior Eleitoral, no sentido de entender que a legitimidade inicial é do Ministério Público, é da vara de execuções penais, que tem que ter ciência, e essa norma da Corregedoria, ela também disciplina um diálogo entre... Eu não fiz a leitura integral do provimento da Corregedoria de São Paulo, mas ela promove um diálogo entre o juízo da execução penal e o juízo da Fazenda Pública, para irem exatamente mantendo informado para os efeitos penais também se está sendo paga ou não a dívida no âmbito da execução pela
fazenda pública junto ao juízo competente da Justiça Estadual. Então, eu pedindo vênia, com esses fundamentos, reitero, e também um outro argumento, é que no próprio bojo da ação penal 470, as execuções penais dela decorrentes, já decidimos dessa forma. Foi decidido e cumprido dessa forma. Já decidimos dessa forma. Então, no mesmo bojo de uma execução penal decorrente da ação penal, então eu reitero o entendimento e acompanho o eminente ministro Luiz Senhora Roberto. Presidente, só para acrescentar o debate, eu também, já me valendo desses argumentos, não só do Código Penal, mas também da legislação referente aos ilícitos eleitorais, eu só queria destacar que eu vinha exatamente julgando de acordo com uma jurisprudência que era oscilante. Mas, a partir de 2015, 8 de abril de 2015, quando, então, o plenário estabeleceu que o não pagamento da multa influenciaria a progressão de regime, nós deixamos patente que tem natureza penal, efetivamente, essa multa. Por isso é que, acompanhando já os debates, eu vou me encaminhar para acompanhar o ministro Barroso, mas no momento próprio. Senhora Presidente, eu não costumo falar muito, mas esse debate é muito importante. Eu gostaria de trazer aqui um acórdão que eu fiquei redator, era relatora originária a ministra Laurita Vaz. E eu vou fazer a leitura da ementa lá no Tribunal Superior Eleitoral. Uma consulta, processo administrativo, consulta, exatamente artigo 15, inciso 3 da Constituição Federal, condenação criminal. Extinção da punibilidade, multa não satisfeita, suspensão, direitos políticos, permanência, inelegibilidade, artigo 1º, 1E da Lei Complementar 6490, anotação. Item 1 da ementa, a pendência de pagamento da pena de multa ou sua combinação isolada nas sentenças criminais transitadas em julgado, tem o condão de manter, ensejar a suspensão dos direitos políticos prevista pelo artigo 15.3 da Constituição Federal. Mesmo a multa isolada, deixei claro no meu voto e na ementa, mesmo que tenha sido combinado apenas e tão somente a pena de multa. Está extinto enquanto não cumprida, transitada em julgado, não cumprida a pena de multa, está sem os direitos políticos. Isso ficou fixado nesse acordo. Item 2 da ementa. O registro inserido na base de perda e suspensão de direitos políticos é um registro que fica na Corregedoria da Justiça Eleitoral, na Corregedoria Nacional da Justiça Eleitoral, junto ao TSE. Há um registro que se insere, então, nessa base, essa perda e suspensão de direitos políticos. Somente será desativado a anotação quando cessados os motivos da suspensão, o que deverá ser comprovado pelo interessado ou comunicado pelo órgão competente. Item 3. Nos termos do artigo 1º, 1E da Lei Complementar 6490, o prazo de inelegibilidade, hipótese que abrange somente os condenados pelos crimes previstos no mencionado dispositivo, projeta-se para além do cumprimento da pena por mais 8 anos, seja ela privativa de liberdade, seja ela restritiva de direitos, ou seja ela apenas de multa. Item 4, necessidade de reiteração às corregedorias regionais eleitorais da orientação adotada por esta Corte Superior em relação ao tema. E a decisão foi a seguinte: o tribunal, por maioria, respondeu à consulta nos termos do voto do ministro Dias Toffoli, que residirá o acordo, vencidos a ministra Laurita Vaz. Só reiterando aqui a importância desse tema. Pois não, colhe os votos. Ministro Edson Fachin. Senhora Presidente, ministros pares, ao acompanhar os debates que se sucederam ao curtíssimo voto do ministro Luiz Roberto Barroso, percebe-se bem que é, a rigor, insofismável a afirmação segundo a qual não há tema fácil nem decisão célere, tanto quanto se almejaria neste plenário do Supremo Tribunal Federal.
E essa discussão, obviamente, espelha uma destas circunstâncias. Eu vou pontuar 2 aspectos, senhora presidente, para justificar por que vou pedir vista para examinar melhor essa matéria. O primeiro aspecto que eu pontuaria é dizer que, como premissa, parece-me ter partido de um ponto de vista irretorquivelmente adequado, o eminente ministro relator, quando tomou o assento inicial na letra C do inciso 46 do artigo 5º, que, em princípio, insere, pelo menos do ponto de vista de uma percepção literal, a multa na ambiência e no conceito de pena. Portanto, a sanção essencialmente penal a natureza essencialmente penal dessa sanção, o eminente relator toma como premissa um texto de índole constitucional, da onde retira, especialmente a terceira proposição que faz, que é uma proposição mais cirúrgica e contida do que as demais, que talvez ali se possa encontrar eventualmente uma consonância, projetar a partir daqui uma interpretação conforme do artigo 51 do Código Penal, com a redação dada pela alteração de 1996. Portanto, esse é um primeiro elemento que pontuo que levar-me-ia ao encontro da posição que o eminente relator sustenta, que, aliás, de um modo geral, me parece também coerente com a ideia da titularidade do Ministério Público em relação à ação penal e suas respectivas funções na execução penal. E também todos os seus afazeres que foram contemplados na Constituição de 88, especialmente no caput do artigo 127, referindo-se à ordem jurídica, ao regime democrático, portanto, não está a se tratar precisamente de uma dimensão apenas, exclusivamente, de índole punitiva. Nada obstante, o outro aspecto que, obviamente, faz suscitar dúvida são as circunstâncias referidas pelos eminentes ministros Marco Aurélio e Ricardo Lewandowski, ao se referirem parte da fundamentação contida no voto do eminente relator, nomeadamente no que Sua Excelência, ao distribuir gentilmente a nós, consta dos itens 17, 18 e 19 do voto, nomeadamente o tema da regressão de regime em relação ao condenado que não pagar a multa. Ou seja, aqui, no plano dos direitos e garantias fundamentais, também esculpidos na Constituição, emerge um debate, quando mínimo, para dizer problemático ou controvertido, ou quando ou não, que se projeta não apenas na ordem jurídica constitucional, mas também nos tratados e convenções internacionais, e aqui foram lembrados. Não sei se o eminente relator, obviamente, chamou para si essa extensão, até porque, como conheço o ponto de vista de Sua Excelência, não creio que estaria indo além de ter citado essas circunstâncias como um suporte de argumento. Mas isso... Precisamente, Vossa Excelência tem toda a razão. Eu citei como um suporte de argumento, e na tese que nós assentamos aqui, ministro Fachin, penso que antes ainda de Vossa Excelência nos dá o prazer, eu diria o privilégio de nos fazer companhia, o plenário decidiu que o não pagamento da multa impedia a progressão de regime, o não pagamento da multa podendo pagá-la. Portanto, entendia-se que a lei estabelece um prazo para o pagamento da multa, a progressão de regime exige um comportamento adequado do condenado, e se ele, podendo pagar a multa, deliberadamente não pagasse, aí ele não tinha o direito de progredir. Mas nós ressalvamos expressamente, e acho que vale para esta situação a que Vossa Excelência se refere, que a impossibilidade material de pagar a multa não impede a progressão de regime e, consequentemente, não determinará a regressão de regime. O que aconteceu, por exemplo, no caso do mensalão, o sujeito parcelava para progredir. E assim que progredia, parava de pagar. E aí eu mandava, se não voltar a pagar, vai regredir de regime.
imediatamente voltava a pagar. Portanto, quem não tenha condições financeiras de pagar, não está sujeito a nenhuma consequência por conta disso. Agora, quem tenha condições e deliberadamente descumpra a condenação, esse está sujeito a não progredir ou a regredir. Foi isso que nós assentamos aqui no plenário com quase unanimidade. Pois não. Então, senhor presidente, como supunha nesse ponto a direção que Sua Excelência, o eminente relator, indicava, nada obstante esses dois elementos macroscópicos, a eles se somam alguns elementos práticos, cuja divergência que aqui se colocou, de algum modo, também lançam luz sobre eventuais dúvidas. O primeiro deles é o tema do juiz natural e o deslocamento, ainda que subsidiário, da vara de execução penal para a vara de execução fiscal, que é um tema que, obviamente, merece uma reflexão. O outro tema, eu vejo que o eminente relator, ao falar do prazo razoável para que essa subsidiariedade abra a janela de atuação da Procuradoria da Fazenda Nacional, indicou aqui como 90 dias, que é um outro tema que também suscita quando menos, alguma necessidade de diálogo em relação a esse quantitativo temporal sobre o que se possa eventualmente definir como prazo razoável. Então, senhor presidente, colocando esses aspectos, e obviamente não precisaria deixar registrado, mas apenas para explicitar que será a vista devolvida no prazo regimental, estou pedindo vista sem embargo dos votos que já foram adiantados e agradecendo a compreensão dos eminentes pares. Mas muito bem-vinda a vista, acho que trará subsídios e o tema, como já foi posto aqui, é da maior significação. Senhora presidente, só para fazer uma retificação, quando votei, no início eu citei que ficara vencida a ministra Maria Tereza de Assis Moura, mas na verdade foi a ministra Laurita Vaz que ficou vencida. Nesta ementa que eu fiz a leitura da decisão do TSE, me acompanharam no TSE, vencida a ministra Laurita Vaz, os ministros Gilmar Mendes e Luiz Fux, que agora há pouco também já se manifestou aqui, no caso, João Otávio de Noronha, Henrique Neves da Silva e Admar Gonzaga. Pois não. Proclamo o resultado provisório na questão de ordem, cuja solução proposta pelo ministro relator foi no sentido de reconhecer a legitimidade do Ministério Público para propor a cobrança e a possibilidade de cobrança subsidiária pela Fazenda, solução de que divergiu o ministro Marco Aurélio, tendo acompanhado o relator, o ministro Dias Toffoli, pediu vista regimental. Ministro Lewandowski, Vossa Excelência aguarda a vista ou quer que deixe registrado o voto? Senhor presidente, eu, como é praxe, vou aguardar a vista. Acho que é uma questão até de cortesia para quem pede vista, mas eu, em princípio, tenho uma posição que venho trazendo de longa data, mas eu aguardarei o voto então fica do ministro Fachin. Proclamado neste sentido, com a vista regimental do ministro. Foi o sentido, Excelência? Após o voto, o voto do relator, no sentido da legitimidade do Ministério Público para propor a cobrança de multa com a possibilidade subsidiária de cobrança pela Fazenda, de que divergiu o ministro Marco Aurélio e, acompanhando o relator, o ministro Dias Toffoli, pediu vista regimental, o ministro Edson Fachin, aguardam os demais. Senhores ministros, como foi posto no início, considerando a alteração da pauta, eu declaro encerrada esta sessão extraordinária e retomaremos com a sessão ordinária às 14 horas. Agradeço a presença dos ministros, do procurador-geral, dos senhores advogados e servidores da Casa. Muito obrigada a todos. Isso para mim é mesmo.